caderno 2, tá? A gente já tinha conversado, né, sobre ele na semana passada, que aí eu conversei com vocês sobre, né, o que é que ele traz de início, que é um conteúdo que vocês já viram, né? Na verdade, é um conteúdo que puxa o outro. A gente viu probabilidade, mas que probabilidade já dava razão, né? A gente montava uma razão, que é aqueles dois números, um em cima e outro embaixo. E aí a gente vai trabalhar agora com analisando, né, essas grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, na página aí, 212, ele vem explicando para você primeiro o que é grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que a gente tem a capacidade de medir, né? Então, o comprimento, uma distância, uma altura, a massa, certo, Ian? A massa, né, de algum objeto, de algum corpo, o volume, né, que um determinado líquido, por exemplo, um refrigerante de uma Coca-Cola, né, ocupa quanto de volume? 2 litros, 500 ml, tá? Então, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Área, capacidade, custos. E aí a gente pode trabalhar com grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como assim? Para a gente dizer, página 212, Alana, do caderno 2, unidade 1, ok? Para a gente dizer se grandezas vão ser diretamente ou inversamente proporcionais, significa que a gente vai estar comparando duas grandezas, tá? Quando a gente compara duas grandezas, é que a gente pode dizer se elas vão ser diretamente ou inversamente proporcionais. Não entendi ainda. Tá. Quando eu falo assim, eu gasto 2 quilos de trigo. É uma grandeza inversamente ou diretamente proporcional? Não sei, eu estou comparando com o quê? Né? Para a gente dizer se são diretamente ou inversamente proporcionais, eu tenho que estar avaliando duas ou mais grandezas. Então, quando eu falo, por exemplo, com 2 quilos de trigo, eu consigo fazer 4 bolos. Ó, duas grandezas. A quantidade de trigo, né, o peso, a massa, na verdade, e a quantidade de bolos que eu vou conseguir realizar. Então, com 2 quilos de trigo, eu consigo fazer 4 bolos. Se eu aumentar a quantidade de trigos, eu aumentei uma das grandezas, o que é que vai acontecer, né, com a quantidade de bolos? Vai aumentar ou vai diminuir? Aumenta. Se as duas grandezas aumentam ou se as duas grandezas diminuírem, essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Uma influencia diretamente na outra. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Ok? Sim. É bem semelhante. A gente vai só acrescentar algumas coisas aí, tá? Bom. E quando as grandezas forem inversamente proporcionais, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar, né, que... Oi? Quem falou? Ninguém? Ian? Vamos imaginar que eu pego um carro, tá? E queira ir para o centro do Recife. Tá? Pego um carro e quero ir lá para o Marco Zero, lá no centro do Recife. E aí, se eu for com uma velocidade, né, de 40 km por hora, eu chego lá em 1 hora. Então, utilizando 40 km por hora, uma grandeza é a velocidade, eu chego lá num tempo, que é outra grandeza, de 1 hora. Se eu aumentar a velocidade do meu carro, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para chegar lá? Menos tempo. Se eu aumento a velocidade, eu vou chegar lá mais rapidamente, ou seja, eu vou levar menos tempo. Se as grandezas, né, elas influenciam inversamente, ou seja, uma aumenta, a outra diminui.
ou uma diminui e a outra aumenta, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Ok? Cadê ela? Alô, alô, cadê ela, tropa? Agora sou eu que dou aula. Vai. Se 1 vezes 1 é 2, então não me pergunte quanto é 1 vezes 1. Não, sobre Free Fire. Ah, calma, pra você essa pergunta. Se tem um cara através do gelo e você tá com a nova Alp. Não, a gente faz assim. Não, eu não miro no peito. Eu só dou headshot. Mas eu jogo o jogo Free Fire, mais conhecido como Free Fire. Entendeu? E comigo é só capa. Eu não posso falar E sobre essa Fortnite Sakura, porque eu nunca Sakura, hein? namorei. Ah, é Camille. O Chibó tava mestre 7 desse tudinho. Eu tô em mestre 15. Eita, pega a temporada reinicia de 4 da manhã. Eu vou acordar de 4 da manhã por causa de ideia. Eu vou estar diamante logo. Então, tô bem. Tu escolheu qual lado? Eu escolhi dos robôs. Bem, a gente não tava falando de nada. Tá? Caiu aqui a minha internet tinha caído. Eu já ia avisar no WhatsApp, mas aí voltou. Obrigada, Eduardo, por avisar, né? Avisar não, lembrar. A primeira coisa que eu disse a vocês, que tudo está sendo gravado, né? Bom, vamos continuar então. Bom, então quando a gente vai comparar duas Foi Cauã. elas podem ser chamadas, então, de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Porém, existem casos, né, onde não se tem proporção, né? Ou seja, se vocês olharem, por exemplo, na página 215, é só uma conversa aí. Na página 215, ele diz assim: um cliente lá embaixo, tá? Na parte de baixo. Um cliente paga uma taxa fixa de R$ 39,00 mensais por mais 15 centavos por minuto utilizado em seu celular pós-pago. Observe que, pessoal, vamos lá. Tem duas tabelinhas aí na página 215, tá? Ó, essa daqui de baixo. Vai ter que eu continue reclamando, Ana. Ó, aí ele diz assim, minutos utilizados no mês. 1.000, 2.000, 3.000. E o valor da conta, 189, 339, 489. Observe que o cliente, né, ele utiliza o dobro de minutos do mês, porém o valor da conta ele não dobra. Pessoal, não é o simples fato de, aumentou uma coisa, né, automaticamente vai aumentar. Tem que ter uma proporção, né? Tem que aumentar seguindo uma regra de proporção. Por exemplo, se eu dobrar, né, como a gente falou do trigo, com 2 quilos de trigo, eu faço 4 bolos. Com 4 quilos de trigo, eu vou fazer quantos bolos? 8, eu vou dobrar a quantidade. Um aumentou e o outro também aumentou, porém elas aumentaram numa taxa de proporção, não foi algo aleatório, certo? Ok? E é assim que a gente, né, quando a gente vai estipular essa relação entre as grandezas, pessoal, quando a gente vai estipular essa relação entre as grandezas, que a gente consegue utilizar a regra de 3, né? Por exemplo, eu vou afastar mais para cá, tá? O computador mais para perto. Mesmo que eu suma um pouco do vídeo, porque o piloto que eu tô aqui é o azul. E ele fica bem claro, tá? Então, o que a gente falou foi justamente isso, né? Criar essa relação. Por exemplo, a questão aí do trigo,
né, a massa do trigo em quilogramas e a quantidade de bolos, né? São duas grandezas, certo? Até então, eu estava dizendo para vocês que com 2 quilos de trigo, eu faço 4 bolos, certo? Foi essa a primeira informação que eu dei. E com 4 quilos de trigo, eu vou fazer quantos bolos? É óbvio que você já vai saber a resposta. Por quê? Porque você percebe que essa primeira grandeza aqui, ela dobra. Se ela dobra, consequentemente, aqui também vai dobrar. Isso é, se eles estiverem em proporção. Tá? Mas, vamos imaginar que eu não soubesse aí que iria dar 8 bolos. Eu colocaria aqui um X. Né? Quando a gente tem algum valor desconhecido e não sabe, a gente representa com uma letra. E aí vocês têm que aplicar isso, uma regra que vocês aprenderam o ano passado, que foi a lei da proporção. O que é que a lei da proporção diz? É que a multiplicação dos extremos deve ser igual à multiplicação dos meios. É aquela velha regra, né? Meio pelos extremos, tá? Porém, pessoal, vocês têm que se lembrar que isso aqui só vai acontecer diretamente assim, desse jeito, se essas grandezas elas forem diretamente proporcionais. Se elas fossem inversamente proporcionais, eu teria que inverter isso aí, tá? Então, vamos lá. Se é grandezas diretamente proporcionais, eu não preciso mudar nada. Aí, como é que eu sei que são grandezas diretamente proporcional? Pessoal, com 2 quilos de trigo, você faz 4 bolos. Se você aumentar a quantidade de trigo, você vai fazer mais bolos. Subir os dois, ó, são diretamente proporcionais. Você vai montar a sua proporção, mantendo os termos no mesmo lugar. E aí, realiza, né, meio pelos extremos, onde você vai ter 2 vezes x igual a 4 vezes 4, que é 16. Posso não, Rian, a firma tá fraca. Ó, então eu descobri que 2x vale 16. Pessoal, isso aqui virou agora uma equação do primeiro grau, né? Sua função aí é descobrir o valor de x. Quando eu uso x, quando eu quero descobrir x, eu preciso me livrar desse 2 aqui, ó. Então, o 2, ele passa para o outro lado. Se ele vai passar para o outro lado, ele vai com a operação oposta. Se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. E aí eu descubro que x vale 8. Ou seja, com 4 quilos de trigo, eu consigo fazer 8 bolos. Ok? A Alexandra, que não estava comigo ano passado, chegou a ver esse assunto na escola que estava ou não. Porque eu acho que eu fui bem acelerada, né? Agora, porque vocês ficam mandando aí no chat dizendo que lembra do assunto, eu acho que eu acelerei demais. A Alexandra tá aí, minha gente? Porque assim, como ela não foi, né, minha aluna ano passado, aí eu queria saber. Para os demais, ficou entendido? Aqui, Bi, não vira 2x igual a 16, ó. 2 vezes x, 2x. 4 vezes 4, 16, né? Aí vira uma equação do primeiro grau, ó. 2x igual a 16. Sua função é descobrir quem? X, não 2x. Então, esse 2, ele deve sair daqui, né? Para ele passar para o outro lado, lembra que quando eu troco o lado, eu troco a operação. Ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. 16 dividido por 2, 8. X vale 8. Entendeu, Gabriele?
Tauana? Sim. Tauana? Ótimo, obrigada, Cauã. Acho que até umas 3h30, minha gente. A gente começou atrasado demais. Tá? Bom, porém, se forem grandezas inversamente proporcionais, como é que a gente faria isso aqui? Usando o mesmo raciocínio, tá? Por exemplo, ele traz aí, né, daqui para uma outra cidade, com 80 quilômetros por hora, eu gasto 5 horas para concluir minha viagem. Então, aqui, minha primeira grandeza é a velocidade e aqui é o tempo. Ok? Se eu acelerar o carro e aumentar a velocidade para 100 quilômetros por hora, eu gastaria quanto tempo? Primeiro, pessoal, essas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Essas duas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso, inversamente. Eu aumentei uma das grandezas e, consequentemente, a outra vai diminuir, tá? Se eu acelero mais o carro, se eu aumento a velocidade, eu levo menos tempo, né, para chegar. Então, é assim que eu vou montar a regra de 3? Vai ser exatamente assim que eu vou montar. Eu posso deixar os termos nas mesmas posições? Sim ou não? Não, eu não posso, tá? Já que ela é inversamente, eu preciso inverter alguém aí, tá? Quem é que eu vou inverter? Eu vou inverter essa grandeza aqui, ó, que tá com todos os valores. Ok? Então, eu vou inverter isso aqui, já que ela é inversamente proporcional, eu vou inverter. O 100 estava embaixo, vai para cima, e o 80 que estava em cima vai para baixo. Aí o outro lado permanece do mesmo jeito. Ok? E agora? E agora você aplica, né, a lei da proporção. Meios pelos extremos. Então, vocês vão ter 100 vezes x, que é 100x, e 80 vezes 5. Quanto é 80 vezes 5? 80 vezes 5, minha gente. Quanto é? Não. Mili, 8 vezes 5 já é 40. 8 vezes 5 é 40. Ainda tem mais um zero. 400. Tá? Só que eu descobri que 100x vale 400. Mas eu não quero descobrir 100x. Eu quero descobrir x. Então, esse 100 deve passar para o outro lado. Se estava multiplicando, passa para o outro lado, ó, dividindo. 400 dividido por 100. Posso cortar aqui os zeros? X vale 4. Ou seja, com 100 km por hora, eu vou levar 4 horas para chegar ao meu destino. Só isso aí, lá. Só. Ok? Abram aí o livro de vocês na página 217, tá? Como vocês estavam reclamando, duas coisas que eu quero falar, né? Duas reivindicações que foram atendidas. A primeira era a quantidade de atividade, né? Então, a quantidade de atividade, teve muita gente que estava dizendo, poxa, é muita atividade que está sendo passada. Bom, a reivindicação ela foi atendida, tá? A gente resolve algumas questões durante a aula, tá? Seja no ao vivo, ou seja a aula gravada. Eu mesmo respondo junto com vocês,
E a segunda reivindicação foi o que, meu Deus, que eu tinha dito? Foi a quantidade de tarefa, eu acho que o horário. Foi a quantidade de tarefa e o horário, que eu estava botando tipo 1 hora, 1h30, né? Aí eu dei, a não ser quando eu tiver 2 ao vivo, tá? Hoje, como eu não tenho o 9º ano, não vai ter. A gente pode começar um pouco mais tarde, tá ok? Bom, então abram aí o livro de vocês, na página 217, aí onde tem jogo rápido. Ah, me lembrei outra coisa que eu queria dizer. Rian perguntou, tinha perguntado a mim, né? Tinha perguntado, não, na verdade, eu acho que foi uma postagem dele do Stat, que ele dizendo que a Ilha tinha mandado ele fazer 40 páginas de atividade. Rian, eu entendo, tá? Porém, as atividades, elas foram passadas desde maio. Então, não estou reclamando não, tá, Rian? Entendo perfeitamente. Porém, peço a vocês que receberem a atividade hoje, tentem fazer hoje, tá? Primeiro porque não vai acumular. Segundo, depois eu li direito, Rian. Segundo, vocês vão poder, fez ali no automático, já vai para a professora, tá? Já chega para a professora e já pergunta, ó, professora, não entendi. Entendeu? Tudo bem, Camille. Assim, o resumo é bom. Vamos supor que a aula hoje não fosse Aí lá, fosse ao eu vivo. só tava falando que vou começar a fazer 40 atividades. Não falei nada demais, não. Só falei isso. Foi 60 atividades. 40. Mas já tinha 24 lá, né? Mas depois coloquei 40. Que era 18 de matemática e 6 de ciências. Pois é, tá fazendo tudo de uma vez, porque quer. Eu passei tudo separadinho. Então, uma dica para vocês, né? Tentem fazer as atividades. Hoje, quando a gente finalizar o ao vivo, né, vai ter atividade para vocês realizarem. Então, vocês já tentem realizar. Ficou com dúvida, não conseguiu? Já pode ir para o professor ali no WhatsApp. A gente não está disponível, né? Então vai ali, tira a dúvida, a gente explica. Quando vier para a correção, né? Quando a gente for fazer as correções, não precisa você estar copiando, porque esse não é o intuito da correção. O intuito da correção é corrigir o que o aluno fez. Então, subentende-se que vocês vão ter que fazer primeiro, né? Bom, então a gente vai fazer a tarefa de classe. A gente vai fazer a tarefa de classe e vocês vão ficar com a tarefa de casa, tá? Que grupo, Rian? O do aluno ou do... Ah, Rian, fala sério. Ó, então vamos lá. Primeira questão aí do jogo rápido. Sério? Mas na época que a gente estava fazendo a correção, tu chegou a acompanhar a correção ou não? Quando a gente fez a aula de plano cartesiano, que foi corrigindo as atividades, provavelmente não. Ótima você, viu? Tá, depois a gente pode fazer uma aula só para preenchimento de plano cartesiano, certo? Bom, vamos lá. Página 217, primeira questão. Verifique se a sequência de números 2, 5 e 10 é inversamente proporcional à sequência de números 15, 6 e 3. Ó, ele dá duas sequências de números. Uma é 2, 5 e 10. E ele pergunta se é inversamente proporcional a 15, 6 e 3. Tá? Então, a gente vai ver se elas são inversamente proporcionais. Pessoal, quando a gente olhar aqui, ó, como é que eu vou saber, Aila? Né? Como é que eu vou saber? Pessoal, elas devem seguir a mesma proporção, certo? Primeiro, se é inversamente, quanto menor, maior
será o número respectivo, né? 2, ele tem que ser proporcional, já que é inversamente proporcional, ele tem que ser inversamente proporcional ao maior número. E aí, basta vocês fazerem isso aqui, ó. Multiplicar eles. Quanto é 2 vezes 15? 30. Quanto é 5 vezes 6? 30. Quanto é 10 vezes 3? 30. Percebam que ele mantém a mesma proporção. Logo, eu posso dizer que isso aí é verdadeiro e eles são inversamente proporcionais. Ok? Entenderam? Tentem fazer aí a segunda. É o mesmo raciocínio. Você tem a sequência 1, 3 e 4 e quer ver se é inversamente proporcional a 12, 4 e 3. Multipliquem para ver se eles mantêm a mesma proporção. E aí, Alana? É? São inversamente proporcionais, sim ou não, minha gente? Sim? Isso aí. Deu tudo 12. Isso, eles mantiveram a mesma proporção. 1, 3 e 4, 12, 4 e 3. Quando você multiplicar aqui, ó, 12, 12, 12, tá? Mantém a mesma proporção e são inversos, né? 1 está para 12, 3 está para 4, 4 está para 3. Na página seguinte, essa primeira questão aí eu vou fazer para vocês, tá bom? Página 218, onde vocês têm aí questão 1. Pessoal, ele vai dar, nesse caso, ele vai utilizar o conhecimento de vocês do ano passado, onde a gente viu equação do primeiro grau e sistema de equação do primeiro grau. Não sei se vocês lembram. Ele vai dar aí, né, uma expressão e você vai ter que construir, né, para depois poder realizar. Como? Ele diz aí dois números, x e y. Dá para fazer isso, André, dá para fazer no caderno, tá? Já que está sem o livro. Ele diz aí, dois números, x e y, são diretamente proporcionais a 4 e 6. Pessoal, se eles são diretamente proporcionais a 4 e 6, significa isso aqui, ó. 4 está para, x está para 4, assim como y está para 6. São diretamente proporcionais. Tá? E aí ele continua. Calcule o valor de x e y, sabendo que, além deles serem diretamente proporcionais a 4 e a 6, a soma deles é o dobro de x mais 1. Pessoal, presta atenção. Tá? Essa questão aí ela é de um nível intermediário, tá? Você precisa ler a questão, construir as equações para depois resolver. Primeiro ele diz que x e y, x é diretamente proporcional a 4 e y é diretamente proporcional a 6. E depois ele diz que a soma desses dois números, x e y, é igual ao dobro de x, mais 1. Até aí vocês entenderam? Sim? Não, Ian? Ó, ele me deu aí duas equações, tá? Certo, Gabi. Então, tem aí na primeira questão. Pessoal, à medida que eu fui lendo, eu fui construindo as equações, tá bom? Então, acompanhe a leitura aí. Dois números, x e y, são diretamente proporcionais a 4 e a 6.
x é diretamente proporcional a 4, assim como y é diretamente proporcional a 6. Essa foi a primeira equação que ele mandou construir. E aí ele continua. Calcule x e y, sabendo que a soma de x e y, a soma deles dois, é igual ao dobro de x, 2x, mais 1. Eu só fiz ler e transcrever para a equação. Somente, não resolvi nada ainda. Certo, Gabi? Certo, Ian? A Aline tá aí, né? Aline Van Halen. Ok? Então, vamos agora, a gente vai continuar. Oi, Camille. Né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Não sei se vocês lembram, né? Mas quando a gente tem um sistema de equação do primeiro grau, o método que eu ensinei para vocês foi o método da substituição. Eu isolava algum termo, né, para poder utilizar no outro. Né? Não sei se vocês lembram disso aí. Então, eu tenho que escolher, nesse caso, aquela equação que seja mais simples, tá? Que eu possa isolar um dos termos. Nesse caso aqui, eu vou escolher a minha segunda equação. E eu vou isolar y. Ela é x mais y igual a 2x mais 1. Só fiz repetir, tá? Só fiz repetir. Bom, eu quero isolar y. Então, tudo que não é y vai passar para o outro lado. Então, aqui, y vai ficar sozinho. Eu já tinha do outro lado 2x mais 1. E vou passar esse x aqui, ó, para lá. Era mais x, passa como menos, menos x. Então, y vai ser termo semelhante, ó, 2x menos x. 2x menos x. 2x menos x. X mais 1. Ou seja, para que eu fiz isso? Para poder utilizar isso aqui na minha outra equação e descobrir o valor de x. Ok? Se eu estou dizendo a vocês que y é x mais 1, quando eu vier ali, ó, para a minha primeira equação, aonde eu tiver y, eu vou colocar x mais 1. Então, na equação 1, que é x sobre 6, y sobre 4, no lugar de y, eu vou colocar x mais 1. Então, aqui vai ficar x sobre 6 igual a x mais 1 sobre 4. Percebam que pelo simples fato de eu ter isolado o y e ter descoberto que é x mais 1 e ter substituído aqui, eu agora tenho uma equação onde eu só tenho x. E aí eu consigo descobrir o valor dele. Como, Aila? Como isso aqui é uma proporção, eu vou aplicar meios pelos extremos. Quatro x é igual a 6 vezes x mais 1. Certo? 4 vezes x, 4x, é igual a 6 vezes x mais 1. Esse 6, ele tanto multiplica o x, como ele multiplica o 1.
Vamos lá, pessoal? Então, no 6 aqui, ó, eu apliquei a distributiva, tá? 6x mais 6. E agora? E agora eu faço letras de um lado, números do outro, tá? Vai ficar, ó, 4x menos 6x igual a 6. Letras de um lado, números do outro, tá? O 6x, ele veio para cá, ó. Veio para o primeiro lado da equação. Se ele veio para o primeiro lado da equação, ele troca seu sinal. Então, ficou 4x menos 6x. E o 6 que está sozinho lá continua. Aqui, ó, sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior. Menos 2x igual a 6. Então, x vai ser 6 dividido por menos 2. X vai ser igual a menos 3. Eu descobri o valor de x. Oi, Rian. Tá embaçado, né? Peraí, deixa eu tirar aqui o carregador. Peraí, tá? Melhorou? Ó, percebam o que eu fiz. Eu isolei aqui, ó, o valor de x. Aí, na outra equação, né? Se é um sistema de equação, eu tenho que ter pelo menos duas. Na outra equação, eu vi substituir. Onde eu tinha y, eu coloquei x mais 1. Tá? Só isso. Apliquei meios pelos extremos. 4 vezes x, 4x. 6 vezes x mais 1. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 1, 6. E agora, eu preciso descobrir o valor de x. Então, eu faço letras de um lado, números do outro. 6 está do lado certo. 4x está do lado certo. Quem é que está do lado errado? O 6x. Então, o 6x, ele tem que passar para o outro lado. Se ele passa com o sinal trocado. 4x menos 6x igual a 6. Aqui, ó, sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. 4x menos 6x menos 2x. Menos 2x é igual a 6. Então, x vai ser 6 dividido por menos 2. Mais por menos, menos. 6 dividido por 2, 3. Nesse caso aí, x vale menos 3. Ok? E y, Aila, quanto vale? Você vem aqui, ó, e vai descobrir y. Oi, Rian. Mentira, né, minha gente? Tá, vamos lá. Prestem atenção. Antes de qualquer coisa, equação do primeiro grau, vocês lembram, né? Letras de um lado, números do outro. Isso aí, fechou. Quando a gente tem um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, a gente tem como resolver? Não. Quando a gente tem uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, não dá. Eu disse isso a vocês. Não dá para resolver. A não ser que a própria questão já lhe informe o valor de uma das incógnitas. Você substitui e resolve, vai descobrir a outra. Porém, se ele lhe der duas equações, não, Rian. Porém, se ele lhe der duas equações, tá? Com duas incógnitas, você vai precisar olhar para uma delas, dizer quem seria a mais simples para isolar um dos seus termos.
Vocês ficam conversando, ó, por isso que não entendem. Então, o que é que aconteceu aqui, ó? Eu montei as equações, tá? Essas duas aí de cima. Dessas duas, quem é a mais simples para você isolar alguém? A que tem fração é a de cima aí, ó. Com fração. A de baixo. A de baixo é a mais simples, tá? E aí eu vou isolar quem? Aquele que menos aparece. Quem é que está menos aparecendo aí? O X ou o Y? Isso, o Y. Então, é ele que eu vou isolar, tá? Isolar significa deixar ele sozinho em um dos lados da igualdade. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Escolhi a segunda equação, isolei o Y. Tudo que era diferente de Y ia para o outro lado, tá? André, para aí. Então, tudo que não era Y passa para o outro lado. Então, 2x e mais 1 já estavam. O x veio de lá para cá. Eu quero que o y ele fique sozinho, tá? Só que percebam que 2x e menos x são termos semelhantes. Ou seja, são termos que apresentam a mesma parte literal, a mesma letra. Então, 2x menos x é x. E o 1 está aqui e sobrou. Ou seja, você descobriu que y é igual a x mais 1. Ok? Até aí? Certo. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei a segunda equação. A que vocês disseram a mim que era mais difícil. Peguei ela, botei ela aqui do lado. Igualzinha. X está para 6, assim como y está para 4. Porém, minha gente, eu não já descobri o valor de y? Numericamente, não. Mas eu descobri que y era x mais 1, tá? Então, aonde tem y, eu vou colocar x mais 1. Então, aqui no lugar de y, eu vou tirar ele e vou colocar x mais 1. Então, ficou x está para 6, assim como y, que é x mais 1, está para 4. Percebam que agora eu tenho uma proporção que só tem uma única letra, só tem x. Vai dar para resolver? Vai. Ok? Então, aí o que é que eu faço? Meio pelos extremos, ó. 4 vezes x, 4x. 6 vezes x mais 1. Botei nos parênteses, desculpem. Botei nos parênteses porque ele vai ter que multiplicar tanto x como 1, tá? Então, 4x é igual a 6 vezes x, 6x. 6 vezes 1, 6. Virou uma equação do primeiro grau, minha gente. Letras de um lado, números do outro. No primeiro lado da igualdade, tem que ter só as letras. 4x está no lugar certo? Tá. No segundo lado da minha equação, eu só tenho que ter apenas número. 6x está do lado certo, minha gente? X está do lado certo ou não? Não. Ele tem que passar para o outro lado. Se ela troca de lado, ela troca, consequentemente, a sua operação. Era mais 6x e agora ficou, ó, menos 6x. Igual a 6, que ficou sozinho do outro lado. Tá? E aqui, Aila, eles são termos semelhantes. Tem a mesma parte literal. Vou fazer a operação com eles. Pessoal, quanto é 4x menos 6x? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 4 menos 6 é 2, né? E o sinal do maior é negativo. Menos 2x igual a 6. Só que eu não quero descobrir o valor de menos 2x. Eu quero descobrir o valor de x. Então, esse menos 2 aqui está no lugar errado.
Se ele estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Mais por menos, menos. 6 dividido por 2, 3. Ok, agora? Certo? Tauana, Gabi, Aline, Duda. Só que você descobriu o valor de x. Essa aí é uma equação que tem duas incógnitas. Quanto vale y? Ah, eu sei que y é x mais 1. Eu acabei de descobrir que y vale menos, que x vale menos 3. Então, se x vale menos 3, com mais 1, y vai valer quanto? Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Y vale menos 2. Subtrai e dá o sinal do maior, Camille. Eu só iria somar isso se os sinais forem iguais. Tá? Ok? Essa foi a mais difícil, tá? Já bugou de novo, Gabi, aonde? Aqui foi. Aqui. No finalzinho, esse finalzinho aqui. Tal. Letras, equação do primeiro grau aqui, né? Letras de um lado, números do outro. Então, 4x está do lado certo, fica. 6x está do lado errado, ele tem que passar. Se ele passa, ele troca o sinal, tá? Por isso que ficou menos 6x. Igual a 6. Aqui, Gabi, eles são termos semelhantes, né? Eu posso subtrair, eu posso realizar essa operação aí entre eles. Porém, Gabi, percebam que eles são sinais diferentes. Sinais diferentes, você subtrai. Quanto é 6 menos 4? 2. E dá o sinal do maior. Qual é o sinal do maior? O negativo, porque 6 é o maior. Por isso ficou menos 2x. Entendeu? Menos 2x igual a 6. Porém, sua intenção é descobrir o valor de x, não o valor de menos 2x. Então, esse menos 2 aqui, Gabi, ele deve passar para o outro lado. Se ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo. 6 dividido por 2 é 3. Mais por menos, menos. Menos 3 é o valor de x. Daqui a pouco. Certo? Aí, Gabi, a gente descobriu o valor de x. Falta y. Mas você sabe que y é x mais 1. X não vale menos 3, que você descobriu agora? Substitui mais 1. Sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 3 menos 1, 2. De quem é o sinal? Do 3, que é o negativo. Acabou. Certo? Ótimo. Vamos lá, a gente faz só mais uma questão. A gente faz só mais uma questão, tá? E finalizamos. Davi, dá licença. Olá, pessoal de mamãe. Davi, desculpa, tá, pessoal? Vai, Davi, toma teu rumo. Bom, esqueçam, abstraiam. Vamos fazer a segunda questão, tá certo? Via o fio aí, vice para não tropeçar. Bom, a segunda questão, né? Vão ser aí agora a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Vão ser tudo regra de 3, tá? Na tarefa também. A tarefa também, certo?
Ó, eu vou fazer aí a segunda questão, né? Só para vocês fixarem como é que vocês vão fazer as próximas. Uma indústria de laticínios produz creme de leite e iogurte, tá? Para produzir 1 quilo de creme de leite, são necessários 5 litros de leite, tá? Então, para produzir 1 quilo de creme de leite, eu preciso de 5 litros de leite. O lucro gerado com a venda desse produto é de R$2. Ou seja, eu uso 5 litros de leite para ter um lucro de R$2 na fabricação de 1 quilo de creme de leite. Para produzir 1 quilo de iogurte, eu utilizo 10 litros de leite. Aí, por que você não botou creme de leite e iogurte? Porque percebam que é 1 quilo para os dois. Então, a grandeza aí não muda, tá? Qual seria o lucro obtido com a venda do iogurte para que sua produção fosse tão rendável como a do creme de leite? Pessoal, se com 5 litros de leite eu obtenho um lucro de R$2, com 10 litros de leite, se eu aumentei, eu vou lucrar mais ou menos. Isso, mas são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso montar isso aqui sem precisar tirar nenhum termo do lugar, tá? E agora eu faço meio pelos extremos, ó. 5 vezes x é 5x, e 2 vezes 10, que dá 20. Tá? 5x é igual a 20. Então, x é 20 dividido por 5. Quanto é 20 dividido por 5? 4. Então, se eu utilizar 10 litros de leite, eu vou ter um lucro de R$4. Só isso aí, lá, só. Coloca as grandezas, coloca os valores que foram dados, verifica, né, se essas grandezas são diretamente, né, ou inversamente proporcionais, e monta a tua regra de 3 para que você descubra o valor desconhecido. Certo? Bom, finalizaremos a aula por aqui, né? Vocês vão ter a página 218, só uma questão, né? Porque eu fiz a primeira e a segunda. Então, a página 218 aí, a terceira questão, a página 219 inteira, e da página 220, façam até a 8ª questão, tá? A 9ª, vocês não vão fazer, porque ela é semelhante à primeira questão que eu realizei. Então, eu faço ela quando a gente for corrigir, tá bom? Aí, essa parte da tarefa, né? Não vou passar tudo de uma vez, não, tá bom? Vocês fazem essa daí, que eu passei. Na próxima aula, a gente corrige, né? Tira as dúvidas e aí vocês finalizam as outras atividades. Ok, pessoal? Um beijo enorme para vocês. Bom final de semana, tá? Quem ainda tiver atividade, manda para mim, para que eu possa finalizar as notas, tá? Bom final de semana para vocês. Se cuidem. Beijo.